Tenho uma recomendação a seguir do Bloco de Esquerda relativamente ao circo natural sem animal. Faz favor, Sr. Advogado. Então passo a ler, boa noite a todos e a todas, já agora. Passo a ler a seguinte recomendação do Bloco de Esquerda relativa à proibição de espetáculos circenses com animais. Todos os anos, muitas crianças e adultos participam nas festas de Natal em espetáculos de circo, mas há cada vez mais consciência de que por detrás desses momentos de felicidade aparente existe um cotidiano de autêntica escravatura animal. De facto, muitos dos animais que nos habituamos a ver nos circos nunca chegaram a conhecer a liberdade, tendo nascido já em cativeiro. Para conseguirem cumprir as tarefas que os domadores lhes exigem em palco, passam pela técnica do condicionamento, o chamado método de Pavlov. À custa de muita dor e privação de alimentos, no palco basta ouvirem o som do chicote ou de determinada música para efetuarem a ação pretendida, condicionados pelo terror do castigo em caso de falhanço. Já agora posso mostrar aqui algumas imagens para ilustrar melhor. Esta é a parte que não lhes mostram no circo, portanto a parte dos treinos. Neste caso temos aqui, podem ver um elefante bebê que está a receber o treino e este instrumento aqui é de choques elétricos. Eu já agora ponho aqui. Acho que é bastante ilustrativo, porque as pessoas não sabem muitas vezes o que é que se passa por trás, não é? Estes métodos de ensaio dos números de circo junta-se o cotidiano vivido em péssimas condições, de uma vida inteira confinada a um pequeno espaço, em transportes frequentes e sem condições, sem acesso a cuidados de saúde decentes nos casos de ferimentos e doenças. Para o Bloco de Esquerda, o circo do século XXI não precisa de cometer nenhuma crueldade com os animais para apresentar um espetáculo criativo e agradável para quem o vê. Para nós, este espetáculo, com animais enjaulados, explorados e maltratados, tem de acabar. Estes animais são confinados a espaços de dimensões reduzidas durante toda a vida e a estes procedimentos está ainda associado o surgimento de perturbações psicológicas graves nos animais. As crianças são presença assídua nos circos. No entanto, assistir a um número de circo que utiliza animais em nada enriquecerá as nossas crianças do ponto de vista pedagógico, uma vez que nenhum número de circo que envolve animais constitui uma recriação dos comportamentos que os mesmos teriam se estivessem no seu habitat natural. Muito pelo contrário, pois reforça a ideia de que os animais podem ser detidos e usados para diversão humana. Numa sociedade moderna e evoluída culturalmente, torna-se inaceitável que haja espetáculos de entretenimento que envolvam qualquer tipo de sofrimento forçado de seres vivos sencientes, ou seja, seres vivos que sentem dor, a quem de resto já foi negada a possibilidade de viver no seu habitat natural. Se esta recomendação for aprovada e a autarquia a colocar em prática, consideramos que a Câmara Municipal de Espinho estará a dar um passo importante na promoção do bem-estar animal e, consequentemente, na elevação do nível civilizacional do nosso concelho. Assim, a Assembleia Municipal de Espinho, reunida no dia 9 de janeiro de 2015, recomenda à Câmara Municipal que não emita licenças a espetáculos circenses que incluam a exibição ou utilização de animais. Obrigada. Primeiras inscrições. Dr. Jorge Carvalho, faz favor. Foi? Desculpe lá. Então, primeira senhora. Boa noite a todos. Aproveito para desejar um bom ano de 2015, que ainda não tinha cumprimentado pessoalmente. A CDU vai votar contra esta recomendação. E isto porque, como é concebido hoje em dia, as condições em que os animais estão no circo são condições que estão devidamente observadas e são seguidas e tuteladas, porque
padecem previamente da emissão das respectivas licenças, das respectivas inspeções por veterinários e técnicos qualificados às condições em que os animais se encontram, portanto, em cativeiro nos circos. Portanto, relativamente a esta fotografia exibida pela vogal Manuela Vilares do Bloco de Esquerda, eu desconheço quando e onde foi tirada, e daquilo que eu tenho conhecimento, e que há algum conhecimento pessoal e de perto, sei que hoje em dia o investimento que é feito por parte das várias companhias de circo nacionais para poderem exibir os animais e, portanto, terem os respectivos números de circo é um investimento avultado. Proibi-los tudo neste momento de poderem exibir os espetáculos com esses números de circo, com esses números com animais que já compraram, pode representar a falência de muitas companhias de circo portuguesas neste momento, até porque vão ter que ficar com os animais, não podendo tirar qualquer proveito económico do investimento que fizeram. E, portanto, nesta medida e por estas razões económicas, votaremos contra. Acresce que, e é com alguma preocupação que eu vejo ultimamente, uma campanha feroz nos mídias relativamente à questão dos animais, nomeadamente nos circos, porque me parece que isto é um desviar de questões fundamentais que assolam não só o nosso país, como o mundo inteiro hoje em dia. Com todo o respeito que merece a vida animal, e até a vida vegetal, de que estas associações pura e simplesmente esquecem e não falam, sabendo nós hoje que muitos seres humanos morrem à fome, parece-me que isto é um desviar de atenções de outras questões bem mais importantes e prementes. Relativamente ao método pelo qual os animais são treinados no circo, como bem referiu, é o método Pavlov, que é o método reflexo condicionado, não tem necessariamente que ser infligido nenhum tipo de castigo ou de dor física. Eu vou, com as devidas distâncias, fazer aqui um paralelismo. Todos nós que temos filhos, se calhar não nos damos conta, mas muitas vezes ao educar, estamos de facto também a utilizar e a induzir o método Pavlov. E nem nos damos conta. Portanto, isto não é mal nenhum no treino e na educação, neste caso, dos animais. Mal é, e isso hoje já está felizmente regulamentado na legislação portuguesa, os maus tratos tout court a animais. E isso hoje está criminalizado e, portanto, não é admissível, e ainda bem. Agora, não significa que, pelo facto dos animais estarem no circo e em cativeiro, que eles sejam, desde logo, objeto de maus tratos. Depois também aqui acontece uma situação de caráter cultural. E com efeito, o circo, como todo, não é por acaso que se chama o maior espetáculo do mundo, tem desde as suas mais remotas origens a utilização de animais na sua exibição e no seu show, que cada vez mais têm condições para ali o estarem, porque de outra forma também não seria permitido termos animais em jardins zoológicos ou até ter animais em casa, porque estão naturalmente em cativeiro e fora do seu habitat. Portanto, para além desta incongruência de argumentação sobre o que é o cativeiro hoje em dia dos animais, creio que culturalmente proibir sem mais um determinado tipo de realização de espetáculo levar-nos-ia, entre outras coisas, a que, por exemplo, muitas das nossas crianças não tivessem sequer contacto ou pudessem visualizar sequer alguns animais ditos selvagens que não fosse no circo. Hoje em dia é certo que o circo evoluiu muito, hoje conhecemos muitas formas de fazer circo, mas esta forma mais tradicional que nós conhecemos e que todos temos de memória das nossas infâncias, proibir pura e simplesmente e acometer a autarquia, digamos, o odioso da questão de proibir que aqui os circos, e são muitos que vêm aqui a espinho ao longo do ano, não é só no Natal, é ao longo de todo o ano, de exibir parte daquilo que também foi o investimento que eles fizeram para se crescer e se manterem como companhia de circo,
repito, é votá-los de facto à insolvência e à miséria, sendo certo que todos nós também sabemos que a vida dos artistas de circo e das companhias de circo não é fácil. Portanto, e muitas mais razões poderíamos aqui aduzir, parece-me que, sendo de louvar e de ressaltar todas as preocupações que devemos ter em torno, não só dos animais, mas da natureza e do nosso planeta azul, eu creio que, e desculpem-me, não quero ofender ninguém, mas esta recomendação padece de um fundamentalismo cego atroz. Muito obrigado. Sr. Carlos Carvalho. Já foi dito aqui que a CDU irá votar contra esta recomendação e eu desde miúdo que fui frequentador dos circos, ficava encantado com as habilidades dos animais no circo, dos cavalos, dos elefantes, dos leões, animais que eu vi pela primeira vez, que eu não tinha visto, e que depois também peguei dos meus filhos e levei-os enquanto pequenos ao circo, de modo que tenho tenho uma simpatia pelo espetáculo do circo que talvez pavlovianamente me foi criada por ser um espetáculo de encantamento. Já dizem-me assim, pois, são criados no método de reflexo condicionado, somos nós. Todos nós fomos criados pavlovianamente. Aquilo que nós fazemos e reagimos é em função daquilo que nos metem cá dentro. E nós reagimos depois, e é essa a técnica. E, quer do ponto de vista político, são assim que os partidos tentem convencer as pessoas, adestrando-as para votarem naquele partido, quer nós que começamos a criar desde pequeninos, desde o momento em que a criança deixa de usar fraldas e todos estes aspectos, então que aprendemos o frio e o calor e que não nos podemos queimar pelos reflexos condicionados. Portanto, a pessoa começa a ver e diferencia o bem e o mal pelos reflexos condicionados. Não é isso que me choca. Agora, desde que não haja exagero e abuso. Agora, se proibirmos os animais do circo, o que é que resta a isso é matá-los? O que é que nós estamos a dizer? Coitadinhos dos animais que estão ali no circo a ser sacrificados. Solução para isso, manda-se abater os animais todos. Porque nunca na vida eles andaram na selva, num habitat natural, são os jardins zoológicos que vendem estes animais aos circos para dar-nos espetáculos e, portanto, são animais incapazes de viver no sítio natural. E, portanto, o que é que resta a isto? Coitadinhos deles são maltratados, vamos matá-los de uma vez só. Portanto, esta é a eutanásia para todos os animais do circo. Depois temos os animais domésticos. E por que não os animais domésticos? Por que não proibir as pessoas de terem animais domésticos? Sabendo-se que há pessoas que têm cães que maltratam, há pessoas que têm gatos e que maltratam, há pessoas que têm periquitos e maltratam os periquitos. E, portanto, para evitar que os animais sejam maltratados, vamos proibir que haja animais domésticos. Depois sabemos que há filhos que são maltratados pelos pais. Então qual é a solução? Vamos proibir as pessoas terem filhos. Ou ter filhos em casa, porque assim não tratam mal as crianças. Depois sabemos que há violência doméstica. Há mulheres que são maltratadas por homens, e há homens que são tratados por mulheres. Então o que é que vamos fazer? Vamos proibir que os homens e as mulheres vivam juntos. Cada um vai assim separado, porque assim já acabou a violência doméstica, porque já não há festa. Este cavalgar de resolver as situações, não no sentido de
reprimir os errados, mas no sentido de impedir que a situação aconteça, leva a esse exagero. O que é que me dirão, ou o que é que me dirá ali a doutora Manuela Vilares, sabendo que, por exemplo, que a polícia usa cães para detectar a droga, mas os cães detectam a droga por serem drogados. E, portanto, estão dependentes da heroína e da cocaína, e por isso é que eles a detectam, porque eles querem ir buscar, eles querem encontrar a droga que a polícia lhe dá. Então vamos proibir que haja a utilização dos cães na busca dos delitos. E o resto, portanto, e os treinos dos cães de polícia e tal, tudo isto. Quer dizer, se vamos, e depois vamos dizer também, porque é que devemos ter os animais fechados no jardim zoológico, porque também não é natural um desgraçado animal viver toda a vida numa gaiola. Nós vivemos nas nossas gaiolas, que são mais espaçosas do que aquelas. Mas, portanto, isto significa o quê? Parece-me que, reconhecendo que há animais de circo maltratados, cada vez menos, que, portanto, a atenção da opinião pública, a atenção das autoridades levam a uma maior preocupação. Já têm de haver, médicos veterinários que vigiliam regularmente e se detectar tratamentos agressivos e tal. Mas há alguns circos, coitados, que têm os bichos em muito mau estado. Mas normalmente esses circos também, os donos, os artistas também estão em muito mau estado. É gente que vive muito mal. Portanto, e depois está a adequação da profissão. É uma profissão. A profissão de circo não é uma profissão fácil, portanto, do circo ambulante, da pessoa que anda de terra em terra, não é fácil, não é profissão de jogador de futebol de elite, portanto, não ganha muito, porque é natural que, não havendo dinheiro para os próprios donos comerem, também há dificuldade em alimentar os animais. E, portanto, talvez uma campanha de a Câmara não proibir os animais, mas verificar se eles estão bem alimentados e se não estão a haver subsídio para que os bichos sejam alimentados, parecia, portanto, mais cruel. Condená-los à eutanásia, proibir e mandá-los matar, é que me parece que seja a solução. Muito obrigado. Sr. Laura Moraes. Bem, eu também vou votar contra este documento. E vou votar contra, basicamente e em suma, pelos motivos que aqui já foram indicados, obviamente. Eu sou contra os maus tratos aos animais, obviamente. E quando assisto a alguma coisa que me revolte, tomo logo as medidas necessárias e denuncio às autoridades competentes. Agora, não é a proibir que resolvemos o problema. O circo faz parte da vida de todos nós. De todos nós. Dr. Jorge Carvalho, que é o mais antigo aqui na nossa autarquia, ia ao circo, eu também ia. Eu ainda sou do tempo em que o circo tinha uma orquestra própria, não era música gravada, lá em cima, que eu achava aquilo fantástico, como é que eles conseguiam tocar aqueles instrumentos todos lá em cima e como é que aquilo não caía, não é? Porque abanava o circo todo, mas aquilo estava ali de pé de cal e os músicos não caíam cá abaixo. E os animais, todos nós gostamos de ver os animais no circo. Não me choca absolutamente nada que haja animais do circo. Choca-me sim que os animais sofram maus tratos. Isso choca-me com toda a certeza. Mas eu também não sei se o Bloco de Esquerda sabe que felizmente nem tudo é mau neste país. E tem havido muita fiscalização neste sentido. A Direção-Geral de Veterinária fiscaliza atentamente todos os circos. A Câmara Municipal deve saber disso melhor do que eu, porque para emitir as licenças tem que verificar se os circos estão todos devidamente, se cumprem a lei. Os circos não podem entrar por aí dentro, montar a tenda e abrir os
espetáculo, não é? Tudo isto está sujeito a licenças que são fiscalizadas. Por outro lado, eu também não sei se as pessoas sabem, qualquer um de nós que passe no circo e que veja algum sinal de maus tratos pode denunciar à PSP, à GNR e pode inclusivamente denunciá-lo à Câmara Municipal, que pode fazer intervir o veterinário municipal. Como em tudo na vida, se as situações não forem denunciadas, as pessoas não vão adivinhar, digo eu. Portanto, isto não vamos num exagero. Eu estou de acordo com o Dr. Jorge Carvalho, porque efetivamente se me viessem propor que houvesse, uma maior fiscalização para verificar se os animais estavam em condições de salubridade e se estavam bem tratados, aí eu votava com toda a minha determinação. Agora, isto não posso votar de maneira nenhuma, até porque eu, por outros motivos, conheço muitos circos, portugueses, estrangeiros não conheço nenhum, mas conheço muitos circos portugueses. Já assisti várias vezes ao treino dos animais e posso lhe dizer que os animais não são todos treinados pelo método de Pavlov. São a maior parte deles treinados agora pelo método da recompensa, que tem-se vindo a provar. Se o animal começar a ser treinado desde bebê, tem-se vindo a provar que é muito mais eficiente. Portanto, nem sempre o método que ali a fotografia em exposição nos assusta e leva-nos a crer que a situação é assim dramática. Não é. Aquilo não é bem assim. Eu admito que estas situações existam, mas pela imagem que está ali para todos verem, não me parece que aquilo seja uma imagem de um circo português, porque eu não conheço nenhum circo português que tenha um campo de treinos daquela natureza vedado e tudo. Os circos portugueses, infelizmente, eu tenho não sei, porque não sei de onde é que foram retiradas as fotografias, mas tenho dúvidas que aquela fotografia ali diga respeito a um circo português. Tenho mesmo dúvidas. E como é evidente, os animais são maltratados em todo o lado. Nós também sabemos que há caças ilegais em África de animais que vêm para os circos. E a propósito daquilo que disse o Dr. Jorge Carvalho, eu não sei se o Bloco de Esquerda sabe, e isto choca-me muito mais, os cães da Polícia Judiciária, não apenas os da droga, mas todos aqueles que são utilizados na investigação, a partir do 5º ano, são todos abatidos. E isto é uma coisa que já há imenso tempo me revoltou. Eu já escrevi, eu própria, para a Sociedade Protetora de Animais, porque lá está, quando as situações me revoltam, eu denuncio e faço qualquer coisa. Mas eu sei que ainda hoje os cães, ao fim de 5 anos, são todos abatidos, pura e simplesmente, que são considerados cães velhos, que já não têm a utilidade, já não agem com a mesma eficiência que agiam quando eram novos, porque o faro já não é o mesmo, não é? Porque a idade, um cão com 5 anos é muito mais... Portanto, essas pequenas situações seriam muito mais importantes do que agora acabar com os circos com animais. Isto eu não voto a favor. Obrigado. Sr. Gonçalves. Bom, parte daquilo que eu queria dizer já foi aqui muito referido, vou só dizer algumas considerações que ainda não foram aqui referidas. E talvez seja das pessoas, porque conheço aqui, desde tenra idade até ir para o liceu, fui criado no meio rural. Portanto, posso dizer que as minhas companhias de brincadeiras muitas vezes eram os animais que eu tinha lá, da quintarola dos meus avós. Eu nunca matei nenhum animal. Já tive um grave acidente de viação para não atropelar um cão. Sou incapaz de matar um animal. Nunca, nem um pássaro. À fisgada, nunca. Nunca. Portanto, é para a seguir explicar aquilo que eu quero dizer aqui. Diziam aqui as atrocidades que são feitas a estes animais. E eu pergunto, e as pessoas que têm cães São Bernardo clausurados dentro de pequenos apartamentos? O que é isto? É uma violência? Não tem a ver? Tem. É tratar mal o animal, meu amigo. É tratar mal o animal. O que são aqueles indivíduos que, ainda mais, mas vamos para mais longe. E eu já assisti, e aqueles que em São Bernardo,
que são altamente sacrificados para salvar seres humanos das avalanches de neve. O que é que vamos dizer disso? E aqueles desgraçados, aqueles machos é o cruzamento entre um burro e um cavalo, que é um animal de tração, que passam o dia inteiro com umas palas nos olhos, às vezes alguns burros também utilizam isso, ali à volta da nora, durante um dia inteiro para tirar água. E coitados dos burros, que são animais de tração, que são inteligentíssimos, embora sejam chamados de burros, os animais mais espertos que eu conheço, por experiência própria. Há outros burros que são burros, mas esses são outros. E alguns são humanos. Mas enfim. E esses burros que passam a vida, são animais de tração, que levam carregamentos de palha, de batatas, enfim, tudo aquilo. E os desgraçados dos bois com toneladas de pedras ali a puxar. Pá, se vamos a desenfiar isso por aí afora, Deus me livre. Depois, falta aqui os métodos antipedagógicos. Ao Sr. Vogal, antipedagógico era na escola primária ensinarem as criancinhas atirei com o pau ao gato, mas o gato não morreu. Dona Chica admirou-se, o gato não morreu. Isso é que era antipedagógico, ninguém se revoltava, que era outra. Violência doméstica, como diz aqui o Dr. Jorge Carvalho. Sebastião come tudo, as criancinhas aprendiam isto. Sebastião come tudo sem colher, Sebastião come tudo é barrigudo e depois dá porrada na mulher. Todos nós aprendemos isto. E os animais eram canções, felizmente isto hoje já foi banido também. Agora, o que é que eu penso mais acerca disto? É que eu não posso pôr em causa os direitos dos animais. Não posso, não ser. Sou o primeiro a defendê-los. Mas para mim, o meu avô, coitadinho, ensinou-me. Primeiro que os animais estão os homens. E eu, entre defender os direitos dos animais e defender os direitos dos trabalhadores do circo, e me admira-me o Bloco de Esquerda não pensar nesta questão, que iam, se calhar, milhares de indivíduos para o desemprego, desde os veterinários que trabalham nos circos, é verdade, não seria que é verdade, porque eu fui-me informar antes de vir para aqui. Desde os tratadores, desde os domadores e os próprios clientes do circo. Ninguém aqui duvida, por aquilo que já foi aqui dito, que muita da bilheteira que o circo faz é para as criancinhas irem ver os animais que os pais os lá levam. Como disse aqui o Dr. Jorge Carvalho, e bem, eu também fui através de um circo, comecei a ver os elefantes, os tigres, os jacarés, aquelas coisas que eu não tinha oportunidade de ver, vivia numa aldeia, não é? E à cidade a ver o circo. Portanto, o que me parece a mim é que há um certo fundamentalismo relativamente ao protecionismo que se querem dar aos animais, que serve, na minha opinião, são exemplos, um mau exemplo. Porque é que a senhora Vogal não trouxe uma fotografia da forma como os animais são tratados, por exemplo, no circo de Solé? Não tem? E o grande circo da China não tem animais? Não utilizaram já animais? Então o senhor não vê a mesma televisão que eu vejo. Quando a gente vê o grande circo de Mónaco a funcionar com cavalos, com elefantes, com zebras, com não sei o quê, toda a gente vê isso, acho eu. Portanto, eu peço-lhe que termine. Vou terminar. Entre a defesa dos direitos dos animais e a defesa dos direitos dos trabalhadores que trabalham no circo, eu estou hierarquizando pelos trabalhadores, portanto eu vou votar contra. Sr. Vogal José Carvalhinho, na verdade o Sr. Vogal está quase subdito. É verdade, Sr. Presidente, já está quase tudo dito. Eu só queria reforçar o seguinte. Existe hoje em Portugal uma legislação extensa precisamente para proteger e prevenir estas situações. Estão vertidas na lei, no decreto-lei 255/2009, alterado pelo 260/2012. Existe todo ele um controle, inclusivamente em abril deste ano, até a requerimento dos deputados do PCP, foi feito um levantamento exaustivo sobre todos os animais existentes nos circos, inclusivamente, está aqui uma série deles, umas dezenas de alguns animais que foram precisamente colocados em regime de fiel depositário e que estão retidos para recuperação e para tratamento pelo Instituto de Conservação da Natureza.
E, portanto, eu penso também que é uma recomendação exagerada nos seus objetivos e exagerada naquilo que é proibir, fundamentalmente, o circo e, naturalmente, que subscrevo também tudo aquilo que foi dito, reforçando estes aspectos, que toda esta atividade hoje em dia está regulada, existe vigilância, existe muita atenção, precisamente também com os cuidados aos animais que também merecem. E, portanto, acho que as coisas funcionam, estão a funcionar bem e não me choca nada. Eu gosto do circo com animais. Obrigado. Eu pedia aos seus vogais que tivessem um bocado de contenção no tom de voz que utilizam, a falar uns com os outros, embora na Assembleia da República também se fala muito, mas é que é muito maior e porque perturbamentos do trabalho dos seus vogais. Faz favor, senhor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Os meus respeitosos cumprimentos ao Sr. Presidente da Assembleia, ao Presidente da Câmara que se ausentou e aos respectivos variadores, aos meus colegas, ao público em geral e aos presentes jornalistas. Já foi muito dito aqui acerca desta recomendação, que efetivamente fez letra morta de toda a legislação que hoje existe relativamente a esta matéria e que efetivamente tem sido posta em prática. O que vem aqui, o resumo disto tudo, que foi aqui hoje dito, é que efetivamente o Bloco de Esquerda não pode pegar neste tipo de temas e levá-los como bandeira de uma política muito própria de extremismos, porque efetivamente o que verificamos aqui hoje é que todos os partidos têm sensibilidade para estas questões e estão atentos a estas questões. Agora, estar atento também é fazer uma ponderação de interesses e o caminho direcionado para que nada seja penalizado com agravo, como era aqui o caso da sua recomendação. Caso fosse posta em prática, iria efetivamente acabar com muitos circos, porque os pequenos circos que vêm aqui parar a espinho são as pequenas companhias que acabam por arrecadar o seu suporte financeiro através destes pequenos espetáculos no litoral, nas cidades do litoral e do interior. Não estamos a falar propriamente em grandes circos de cidades de capital, nem dos festivais de circo que os colegas aqui falaram. Resta ainda, só para terminar aqui um pequeno apontamento que não foi dito, efetivamente existe uma legislação que vem pôr em prática a fiscalização apertada destas atividades, não só do circo, mas de todas as atividades que detêm animais, nomeadamente a própria venda em estabelecimentos comerciais. Nesse sentido, também existe legislação, não só de fiscalização, mas também de proibição de criação, porque hoje em dia nós vamos verificar que daqui para a frente não vamos ver espécies de animais exóticos e de grande porte nos circos, porque isso ficou proibido. Ficou proibido. O que nós vamos verificar é que, efetivamente, estes circos ainda trabalham com este tipo de animais até eles existirem, porque a sua produção ficou vedada e a sua compra também ficou vedada. Portanto, mais que isto, não podemos ir. O próprio circo terá que caminhar noutra direção de procurar novos espetáculos. E posto isso, penso que aqui não existiria qualquer recomendação aqui a fazer à Câmara, porque existe realmente muita legislação em vigor, bastante apertada, eficaz, e é o que eu lhe digo, o Bloco de Esquerda não se pode agarrar a estas bandeiras e a estes ideais, porque estes ideais não são de esquerda. Afinal de contas, o que deparamos aqui hoje é que estes ideais são de todos nós que procuramos uma sociedade evoluída. Muito obrigada. Obrigado. Segundo as inscrições, dou-lhe 3 minutos, Sr. Advogado. Dou-lhe mais um bocadinho, porque tenho que levantar agora isso. Eu fico admirada como é que uma recomendação destas, há poucos meses atrás, que pedia exatamente a não emissão de licenças a espetáculos circenses que incluam a exibição ou utilização de animais, foi aprovada por todos os partidos na Assembleia Municipal de Lisboa e aqui em Espinho os mesmos partidos votam todos contra. Fico admirada com isso.
Queria responder aqui a algumas coisas que foi dito. Depois de ouvir os comentários da CDU, percebo porque é que serei sempre Bloco de Esquerda e nunca serei CDU. Esta é uma das nossas grandes diferenças. Confundir animais domésticos com animais selvagens, dizendo que os nossos cães e gatos não estão no seu habitat natural, enfim. Claro que estão, por isso é que são animais domésticos e não selvagens, é essa a distinção. Dizer que usamos o método Pavlov com os nossos filhos e que por isso também podemos fazer o mesmo aos animais, enfim, os animais têm os seus progenitores para lhes dar educação, não precisam dos seres humanos para nada. Ninguém aqui recomendou matar animal nenhum, o termo eutanásia não foi minha, nós somos contra o abate de animais saudáveis. Queria responder também à doutora Aurora relativamente à questão da fiscalização que tem vindo a ser feita e queria responder com um relatório, um excerto pequenino do relatório da investigação Animal Defenders Internacional e da Associação Animal Portuguesa, que diz o seguinte: nos últimos 8 anos, pelo menos 342 animais estiveram a viajar em Portugal em circos. As nossas observações revelam que estes animais passaram por severa reclusão em ambientes de privação e antinaturais sem qualquer enriquecimento ambiental, com dietas inadequadas e sujeitos a abuso físico. Também identificamos vários animais que manifestaram distúrbios comportamentais, tais como os movimentos repetitivos sem sentido, que são indícios de stress agravado. Estes são animais que estão a ser enlouquecidos nos circos. Isto são palavras do relatório da Associação Animal. Portanto, já agora em relação ao vogal Jorge Pina, Sr. Vogal, não quero ensinar o Padre Nosso ao Vigário, nada daquilo que disse é novidade para mim, mas não é por haver inúmeras situações de maus tratos animal que não se vai fazer nada para tentar melhorar a sua situação. Nós não escolhemos entre os direitos dos animais e os direitos humanos. Ambos são importantes para nós e devem ser defendidos. Nós não somos contra o circo, mas sim contra a utilização de animais nos circos, porque um espetáculo para prazer e diversão não deve ser conseguido à custa do sofrimento forçado de seres vivos. Os animais são sujeitos a treinos completamente cruéis, mantidos em condições que estão longe de serem minimamente agradáveis, seres vivos de grande porte em espaços acanhados que revelam comportamentos que indicam perturbações psicológicas. Parece ser certo que muitas pessoas que trabalham no circo têm também condições de vida complicadas, como aqui foi dito, mas os animais não tiveram opção. Foram aprisionados e assim mantidos em cativeiro para a sua exploração. Muitos dos espectadores são crianças que ao assistirem... Eu peço-lhe que acabe, se vai ter essa citação é muito longa. Muitos dos espectadores, queria ainda responder à questão que foi colocada da nova lei, pela doutora Flor. Muitos dos espectadores são crianças que ao assistirem acabam por não ter uma noção do verdadeiro comportamento dos animais, interiorizando uma visão destes como instrumento do homem, ou seja, uma visão antropocêntrica do mundo. Em 2009, uma nova portaria, como disse a doutora Flor, veio proibir a aquisição de animais selvagens pelos circos, bem como a sua reprodução, mas ao não proibir a utilização de animais ficou longe do desejado. Apesar de saudarmos o passo em frente que essa portaria representou, entendemos que o ideal seria proibir totalmente a detenção e utilização de animais pelos circos, facultando apenas um período de transição, enquanto se trataria da colocação dos animais, não ao abate, mas sim a sua colocação em santuários, em parques de bem-estar animal ou em reservas naturais. Os circos que em 2009 eram detentores de animais selvagens puderam permanecer com eles, sendo apenas necessário o seu registro no Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta. Não obstante, estes animais são forçados a trabalhar nos circos até morrerem e até deixarem de ter utilidade para os proprietários dos circos. Eu peço-lhe que acabe, que a Sra. Vogal está a transmitir à Assembleia a opinião, enfim, de alguém, como é evidente, tem toda a legitimidade para fazer. Simplesmente a opinião de alguém é uma opinião. Se a Sra. Vogal continua na citação de alguém durante muito tempo, a Assembleia julgou que já está por demais eu estou na citação de alguém, isto agora são palavras do Bloco de Esquerda. Eu entendo que é uma publicação. A citação foi só a que eu disse há bocado do relatório da Associação Animal. O seu tempo terminou, eu julgo que a Assembleia já percebeu bem qual é a posição da Sra. Vogal. Portanto, é escusado estar a citar A, B, C e D. É protesto.
Sr. Abogado, eu peço que seja breve. Estamos há 45 minutos a discutir esta documentação. E estamos a dizer... 45 minutos em entrevista, com certeza que não. Quando a dizer é escusado de dizermos todos a mesma coisa. Já estamos a perder minutos. Sr. Abogado, faz favor. Sr. Abogado, eu conheço muito bem esse relatório. E esse relatório vem provar exatamente aquilo que eu disse, que a fiscalização existe. Se a senhora for a vir bem esse relatório, há de reparar que isso é verdade sim senhora, mas foram circos internacionais que foram detectados a circular em território nacional. E constam do relatório porquê? Porque foram detectados. E o que é que aconteceu aos animais? Desses circos? Leu o relatório todo. Dá-me a impressão que não leu o relatório todo. Porque todos esses animais foram apreendidos. Muitos deles tiveram como destino o Jardim Zoológico de Lisboa. E outros foram para a Espanha, porque não tinham de os colocar. Todos esses circos são internacionais, ponto, porque isto é verdade, e todos eles foram detectados pela Direção-Geral de Veterinária depois de uma denúncia, quando entraram, se não me engano, que eu aqui é que já não tenho a certeza, por Vila Real de Santo António. Portanto, aquilo que a doutora diz é tudo verdade, sim senhora, mas isso prova que, nesse sentido, a legislação e as instituições que nós temos funcionam. Muito obrigado. Sr. Abogado, faz favor. Isto é um protesto, mas eu não resisto à tentação de responder aqui uma pequenina provocação. Eu falo de saber que para a doutora Manuela Vilares o que nos distancia do Bloco de Esquerda é a questão animal. Bom, até parecia que era. Mas pronto, eu creio que é muito mais e muito mais profundo. Mas relativamente a esta questão e creio que aqui, e é sob a forma de protesto, mas acredito que possa haver aqui alguma falha de informação sobre o que é o método Pavlov. O método Pavlov não é propriamente nenhum método criado. É o resultado de uma investigação científica levada a cabo pelo cientista Pavlov sobre como é que se induz comportamentos e como é que determinados comportamentos surgem, não só nos seres humanos, mas nos animais. Os próprios animais ditos domésticos, e por isso é que não são ditos animais selvagens, a doutora tem que os domesticar. E a doutora vai-me dizer como é que domestica um cão e como é que domestica um gato. E vai-me explicar se não é muito mais difícil domesticar um gato porque é um felino, do que um cão. Portanto, esta questão, e creio que aqui não se deve mistificar nem tentar pôr à discussão coisas sobre bases que não são verdade. O método Pavlov, e eu disse aqui, é utilizado por nós seres humanos até de uma forma inconsciente na educação das crianças, mas os próprios animais, quer em cativeiro pelos humanos, quer no seu ambiente natural pelos seus progenitores, são educados pelo método Pavlov. Isto não é mal nenhum. Isto não é nenhum crime. O método Pavlov não é nenhuma prática criminosa. Os maus tratos, sim, esses são. E já estão devidamente regulamentados e legislados. Muito obrigado, Sr. Sr. Abogado Jorge Pina. Mas é protesto. E espero que seja muito rápido. Muito rápido. Duas frases que a Sra. Doutora disse. Disse-me para eu não lhe ensinar o Padre Nosso ao cura. Não lhe posso ensinar o Padre Nosso nem aquelas coisas todas porque nunca andei no seminário. Também não tenho a senhora nem como cura nem como diácona. Mas é que não posso ensinar nada. Peço-lhe imenso perdão, mas isto não era fácil de utilizar-se para cá. Em segundo lugar, continuo a ligar com todo o respeito que tenho por aquilo que a senhora aqui apresentou, mas também tenho respeito pelas minhas opções. Entre defender os interesses dos trabalhadores e os empregos, os postos de trabalho dos trabalhadores do circo que lidam com animais, ou defender os interesses dos animais, eu prefiro defender os interesses dos trabalhadores do circo. Muito obrigado. Sr. Abogado José Carvalhinho. Não pediu. Segundas intervenções. É a segunda intervenção. Por favor. Peço-lhe que seja rápido. Ok? Acho que já estamos todos esclarecidos sobre o problema de saúde. Muito boa noite a todos. Eu não quero ser maçador, mas eu vou fazer um protesto
parte é protesto, mas era contra esta Assembleia contra os lugares. É contra? A Assembleia e contra os lugares que persistentemente estão a falar sobre um assunto que toda a gente já entendeu. Eu estou aqui há uma hora a debater uma recomendação que vamos ter mais 4 a seguir e eu tenho um gato em casa também. Portanto, gosto muito de animais, sem dúvida. Agora, de facto, toda a gente entendeu os pontos de vista, temos mais 4 recomendações para abordar. Eu estou a ficar traumatizado porque não costumo vir às Assembleias, porque é o Marco costuma vir. Meus senhores, vamos ter paciência, vamos avançar, porque está a ficar tarde. É só isso. Sr. Gal, eu tenho a dizer... Sr. Gal, eu devo-lhe responder. Sr. Gal, está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Está-me a ouvir? Obrigado. Eu devo-lhe responder que também acho que as situações se repetem, as opiniões se repetem, perdemos muito tempo, foi o primeiro a alertar. Mas não tenho que protestar contra a Assembleia. O Sr. Gal tem que talvez ler o regimento para saber que obrigatoriamente por regimento há concessão de tempo que se tem que dar. E, portanto, enquanto não se mudar o regimento da Assembleia, não tem que protestar com a Assembleia, vai protestar com o regimento. Eu punha então a recomendação à votação, perguntando na primeira fila quem vota contra. Na segunda fila, quem vota contra. Posso votar 3 vezes? Na mesa, quem vota contra. Na primeira fila, quem vota a favor. Na segunda fila, quem vota a favor. Na mesa, quem vota a favor. Primeira fila, quem se abstém. Segunda fila, quem se abstém. Na mesa, quem se abstém. Aprovada por maioria de um voto a favor e o resto contra.